Vamos que vamos, galera. Voltando aí para o último tempo, rapidinho. Professor, Fala comigo, nego. pode ser qualquer tipo de redação? Cara, não é qualquer tipo não, é dissertação argumentativa, aquela que eu mostrei a vocês, que nós vimos estudando aí durante o tempo, entendeu? Dissertação argumentativa. Show? Pode mandar. Não escutei, fala comigo, filhão. Não escutei não, Rodrigo tá falando? Pode mandar no meu zap depois? Posso sim, vou até te mandar um exemplo de uma redação pronta, dissertativa argumentativa, para você ter uma ideia. Mas eu expliquei, nas últimas aulas, eu expliquei o que é a dissertação argumentativa, né? Através das aulas aqui, eu botei o slide bonitinho, eu expliquei, eu acho. Tá? Qualquer dúvida em relação a elaborar a redação e fazer o texto dissertativo, você pode me chamar à vontade aqui no meu WhatsApp. Você pode perturbar à vontade, que não estará perturbando. Eu até gosto que vocês me chamem aqui para tirar as dúvidas. Tranquilo, filho? Vou mandar no teu WhatsApp, é só você me chamar aqui. Me chama aqui no teu WhatsApp, que eu te mando aqui. A Kathleen me chamou agora, eu mandei o tema para ela. Aí eu posso mandar para vocês, ou então no grupo lá mesmo. Você não está no grupo, né? Então me chama no WhatsApp que eu te mando aqui um exemplo de uma redação. Né? É importante que tenha 4 parágrafos do texto de vocês, mínimo 20, máximo 30 linhas, né? E que seja um texto dissertativo argumentativo. Você vai, através dos argumentos, né, comprovar aquilo que é a sua opinião em relação ao assunto. Entendeu? Você vai apontar ali, vai falar de prostituição, né? É tida como a primeira profissão do mundo, certo? Vai apontar, você vai ler os textos motivadores que eu mandei lá no grupo lá e vou te mandar no particular. Você vai ler os textos motivadores que vão motivar você, né, a falar, a expor a opinião que você tem em relação aí ao assunto e assim usar argumentos, certo? Para comprovar a opinião, a sua tese, que é a opinião que tem em relação ao assunto. Perfeito? De qualquer maneira, eu vou deixar no grupo lá o slide, né, que fala de dissertação argumentativa, né, e ao final tem redações como exemplo para vocês, tá? Deixo no grupo e quando você me chamar, eu mando para você também no privado. Vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui onde eu parei. E era mais ou menos um resumo aí das escolas literárias que nós já tínhamos trabalhado aí. Deixa eu ver se compartilhou com vocês aí. Eita, travou aqui. Compartilhei não. Compartilhou agora. Nós paramos aqui, não foi, gente? Eu acho que já vê se compartilhou para vocês aí. Né? Na poesia lírica, certo? Vai trazer esse dualismo, né, amoroso, carne, espírito, né? Então o dualismo vai estar presente na poesia lírica, tanto, né, do barroco no Brasil como de forma geral. Na poesia religiosa vai obedecer aos fundamentos do barroco europeu, então temas, né, amor a Deus, né, culpa, arrependimento, né, pecado, perdão. Perfeito? Não preciso nem falar, né, cara, que a linguagem é culta, com inversões em muitas figuras de linguagem, né? Até porque vão entrar aí, né, as duas concepções, né, o cultismo e o conceptismo. Perfeito? Então, por isso, né, que a linguagem vai ser muito culta, né, com inversões sintáticas e muitas figuras de linguagem. Aqui já aparece para nós, né, as nossas figuras de linguagem aí. 18 alunos só, 19 só agora. Estou entrando atrasado, eu estou pontuando isso aí, hein? Professor, o computador aqui fechou. O quê? O notebook fechou. Ah, tá, beleza. O teu fechou o notebook? Quem for entrando, bota os nomes aí, tá, gente? Então, ó, tinha 30 e poucos alunos, você tem 19. Aquela galerinha que não entra, vai entrar atrasado, entra depois, ou não entra. Não pode vacilar quanto a isso, não, hein? Estou pontuando isso tudo lá no coloquei. Vou colocar as notas ainda, hein? É importante que vocês não vacilem quanto a isso, hein? Então, a poesia religiosa, né, vai obedecer aos fundamentos do barroco europeu, né, aquela a linguagem culta, né, já que vai aparecer, né, o conceptismo e o cultismo, tá? Poesia filosófica, desconcerto do mundo, consciência da transitoriedade da vida e do tempo, né, o famoso carpe diem, vai aparecer a todo momento na poesia filosófica, né, apontando realmente que a vida é efêmera, né, e por isso temos que aproveitar cada momento dela, né, porque ela passa muito rápido. Isso aí nós levamos até hoje para nossas vidas, né, isso nos acompanha até hoje. Nós sabemos disso, né? Essa busca que nós temos, né? A busca, né, incessante aí, né, por conseguir ascender socialmente, para ganhar melhor, para conseguir melhor carro, para conseguir melhor casa, né, para conseguir dar o melhor aos nossos filhos, né?
Hoje eu penso muito nisso, que eu tenho uma filha, mas, né, sabendo também que, né, que isso aí traz doença, né, pode trazer consequências, né, e que nós deixaremos de curtir um momento os mais importantes de nossas vidas. A gente, temos que buscar, sim, isso tudo, mas sem deixar de aproveitar, né, os momentos mais importantes, que são aqueles com as pessoas que nós amamos, né, ao lado da nossa família, né, até porque nós não sabemos, né? Essa ideia da transitoriedade da vida está bem latente até hoje para a gente, né? Do nada a gente pode ir embora, ou pessoas que nós amamos podem ir embora, tá? Então a poesia filosófica traz esse olhar mais filosófico realmente. Não é à toa que recebe esse nome, né, professor? Então a poesia satírica criticou todas as classes na sociedade baiana. Então a poesia satírica, nosso grande Gregório de Matos e Guerra, traz uma crítica, as classes, né, da sociedade baiana de seu tempo, né? Linguagem diversificada, né? Com termos indígenas, africanos, palavrões também, gírias, né? Expressões locais, né? Uma vez que ele queria satirizar, né? Ele queria zombar, né? Muitas vezes em tom jocoso, né? De alguns representantes políticos da época, né? E da classe social burguesa baiana, certo? Então, assim, a poesia satírica foi através da poesia satírica que ele ganhou o apelido, né? Boca do Inferno, né? Porque ele foi até exilado, ele foi expulso, né? Da Bahia, certo? Então aqui, ó, coloquei aqui o outro representante, porque quando o cara perguntar, de repente se cai uma prova para vocês, né? Os dois principais representantes, né, da poesia barroca, né? Gregório de Matos e Guerra, certo? E o nosso Manuel Botelho de Oliveira. Cara, olha só, tinham 30 e poucos anos. Estou anotando aqui quem está entrando depois atrasado, certo? O cara vai entrar lá para 11h30, já quase acabando nossa aula, 11h40. Estou olhando aqui, ó, estou anotando quem entra atrasado. Perfeito? Eu vou dar falta. Caramba, cara, tinha 30 e poucos anos, só tem 22. O cara vai entrando um dia depois, propositalmente. Então, Manuel Botelho, claro que o nosso principal representante, né, o Gregório, mas foi o nosso representante, o nosso poeta barroco, tá? Mas, né, pode ser que caia para você, né, perguntando alguma coisa ligada aos representantes do barroco no Brasil, né? O Manuel Botelho de Oliveira também. Nasceu em Salvador em 1636, né, e morreu em 5 de janeiro, né, em Salvador também, em 1711. Certo? Foi um advogado, político, um poeta barroco de nacionalidade portuguesa, nascido no Brasil, colônia. Foi o primeiro autor nascido no Brasil, né, a ter um livro publicado. Filho de um capitão da infantaria, né, cursou direito na Universidade de Coimbra, assim também como, né, o nosso grande Gregório de Matos e Guerra foi para Coimbra cursar direito, né? Era comum naquela época, né? Os jovens, né, irem para Portugal para cursar direito em Coimbra. De volta ao Brasil, passou a exercer a advocacia e foi eleito, né, vereador da Câmara de Salvador foi eleito vereador da Câmara de Salvador. Em 1694, tornou-se capitão-mor dos distritos de Papagaio, Rio, né, do Peixe e Gameleira. O que foi, filhão? Cargo obtido em função, né, de empréstimo de 22 mil cruzados para a criação da Casa da Moeda na Bahia. Manuel Botelho de Oliveira conviveu com Gregório de Matos e Guerra e versou sobre os temas recorrentes, né, na poesia de seu tempo. Versou também, né, de alguns temas recorrentes na sua época lá do Barroco, na época do Barroco. Ó, 25 já, daqui a pouco chegou a 30, tá vendo? Então entrando devagarzinho, vai entrando devagar, né, propositalmente. Ok, eu compartilho agora aqui o arcadismo. Vou preparar esses. Eu acho que é legal para vocês. Esses resumos são legais porque vocês vão ter, né, com vocês o livro, né? O livro de vocês também tem esse conteúdo, mas aqui é muito mais, né, resumido, muito mais. Isso eu acho muito encaminha vocês melhor para o estudo, né? Então, aqui, galera, já o arcadismo, né? Eu botei na ordem certinha. Quintismo, né? Barroco e arcadismo, né? Lembrando que o barroco termina, né? Quando é fundada na Europa, né? A escola Arcade, não é isso só? Certo? Acho que é em 1600 e alguma coisa, tranquilo, na Europa lá. Então, é o período que vem depois do barroco, né? Podendo ser chamado, né, também de setecentismo, né? Então, quinhentismo, né? Você tem, sei lá, agora eu não me lembro, só olhando lá, eu não confundo, né? 1600 e agora o setecentismo também, já que ele ocorreu nos anos de 1700, perfeito? Século XVIII. No Brasil, o arcadismo, né, teve como marco inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768, certo? Então foi realmente lá em 1757, eu acho, que foi quando acabou o barroco na Europa e iniciou, né,
o arcadismo lá também. E, ademais, a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica. Então, foi fundado, né, a Arcádia Ultramarina, né, em Vila Rica, e assim iniciou-se o arcadismo no Brasil. Vale lembrar que o nome, né, dessa escola literária provém das Arcádias, ou seja, né, das sociedades literárias da época. Né? As Arcádias, né, na verdade, a Arcádia era um lugar, né, da Grécia, certo? Ó, que tinha esse lance, né, esse lance bucólico, esse lance campestre, né? Não é à toa que o poeta, né, Árcade, né, ele vai se refugiar, né, num lugar mais bucólico, mais pastoril, mais campestre, né, para dali tirar, né, aspirações para a sua obra, perfeito? Muitas vezes o próprio poeta, né, Árcade, ele vai ter, né, como temas principais a coisa mais, né, mais simples, né? Muitas vezes a paisagem bucólica, pastoril do campo, né? Aqui vai surgir, na verdade, aquela expressão latina fugere urbem, né? Eu vou fugir da cidade, né, para me recolher, né, ao campo, coisa que nós também fazemos hoje, cara. Muito se recolhe, né? O cara quer férias, o cara quer se refugiar dessa loucura aqui da cidade grande, né? O que o cara faz? Ele vai para o interior. Ele vai, né, passar férias, né, num lugar interior, né, região dos lagos, né, interior do Rio de Janeiro, né? Ele vai se refugiar em um lugar mais bucólico, né, mais campestre, mais pastoril, para tentar, né, ficar um pouco longe, né, desse movimento, dessa coisa aqui, dessa loucura das grandes cidades. Perfeito? Então, o poeta barroco vai trazer isso com ele também. Ele vai, esse fugere urbem, né, vai acompanhar, essa expressão latina acompanha o poeta Árcade, desculpa, falei barroco, né, eu acho que falei barroco. Vai acompanhar, né, o poeta Árcade, né, com a intenção de se repudiar nesse lugar, para que assim, né, pudesse compor, né, ter mais aspirações para as suas obras. Tranquilo? Show? Eu até brinco, né, muitas vezes em sala de aula, né, quando eu dou essa aula aqui, eu canto aquela música do Estãozinho Chororó, né, do que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá para o meu sertão, eu quero voltar. Certo? Tá em São Paulo, né, grande, né, metrópole aí, certo? E quer voltar para o seu sertão, né? Porque está cansado, né, daquela coisa, né, da grande cidade. Show, é isso que vai trazer com eles, né, os poetas Árcades, tranquilo? Então era a época, né, do iluminismo na Europa, ó, iluminismo, né, da Revolução Francesa, da independência das 13 colônias na América do Norte, né? E essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, ó, já começa a surgir no arcadismo e nos acompanha, né, também para o romantismo, ó, liberdade, igualdade, fraternidade, olha, lembrem-se, né, de que o romantismo, né, vai dar-se-á em 1836, logo depois, né, do Brasil se tornar independente político de Portugal, né? O Brasil torna-se independente de Portugal em 1822, né? À toa, né, que logo depois, no modernismo, em 1922, comemora 100 anos, né, do Brasil independente de Portugal, né, politicamente falando. E assim, né, o modernismo surge lá, né, no século XX, né, trazendo ideais, né, do romantismo, perfeito? Então, assim, esse lema, né, liberdade, igualdade, fraternidade, vai nos acompanhar. Esse lema é um lema, né, que vai surgir, né, na Revolução Francesa, perfeito? E vai nos acompanhar também no nosso romantismo. Acompanha-nos no arcadismo e também vai nos acompanhar no romantismo, perfeito? Que nasceram na filosofia francesa, né, chegaram ao Brasil, inspirando também, né, Confidência Mineira, né, a Revolução Francesa, né, que teve como Marte, né, a nossa famosa Joana d'Arc, certo? Ó, e aqui, né, o nosso Marte da Confidência Mineira foi o Tiradentes, certo? Ó, o Brasil era colônia de Portugal e o desejo de liberdade, né, e de independência ficava bem cada vez mais latente, né, por aqui. E logo depois do arcadismo, né, aparece aqui o nosso romantismo já, né, com o Brasil independente politicamente. Era até legal, cara. Esse lance estava tão latente, esse desejo de se tornar, né, independente de Portugal, que logo depois que isso acontece no Brasil, né, os brasileiros, né, até aquele cavanhaque, aquela costeleta que era copiado, né, dos portugueses, nós tirávamos, né, para tentar realmente nos tornar independentes políticos de Portugal. Muitos especialistas da literatura, né, apontam, né, o romantismo como a primeira escola nacional por isso, né? Eu vou romper, né, com os ideais europeus, né, os ideais portugueses, né, e vou fazer uma literatura totalmente nacional, uma vez que o Brasil torna-se independente político de Portugal. Perfeito? Vamos lá, então. Porém, né, escrever sobre isso, né, era perigoso, né, que por conta disso, né, os escritores parnasianos, né, costumavam usar pseudônimos, né, nomes, né, que não eram deles, né? Vocês vão ver, né, quando vocês vão tratar lá da redação para mim, né, sobre prostituição, né, muitas meninas usam pseudônimo, né, para quê? Para que não serem descobertas, né,
já que é uma profissão que, infelizmente, sofre preconceito ainda na sociedade. Então, elas vão usar pseudônimo, né, por se esconder através de outros nomes, né, porque nessa época era perigoso, né, comparação nada a ver, né, cara, a analogia que fiz aqui, mas vale, tem a ver sim, tá? Então, usam um pseudônimo porque era perigoso, né, já escrever sobre esse lance da independência, né, política de Portugal. Show? É importante observar que o arcadismo brasileiro passa a ter características, né, mais próprias, né, diferenciando-se da literatura europeia. Ó, justamente, ó, o arcadismo vai o quê? Vai preparar, né, para o surgimento do romantismo, é que quando nós rompemos totalmente, né, e, né, elaboramos uma poesia muito mais, né, muito mais livre, né, sem aquele rebuscamento do barroco, aquela coisa mais padronizada, mais, né, ligado ao academicismo, aquela coisa muito em versões sintáticas, figuras de linguagem, não. A literatura aqui no arcadismo já vai começar a ser um pouco mais solta, né, sem aquele rebuscamento todo, né, e assim, né, acontece também, né, no romantismo, perfeito? Então vai começar, né, a ter características mais próprias, né, diferenciando assim da literatura europeia. Então, sendo assim, a literatura brasileira passa a ter mais identidade, né, passa a andar mais com as suas próprias pernas, né, e ter mais autonomia. Isso acontece de forma, né, contundente mesmo, né, no romantismo, perfeito? Surge o romantismo, né, com essa ideia da literatura nacional, né, a literatura nossa, sem cópia, sem nada da literatura. Claro que, né, é o que vai desencadear o romantismo na Europa, né? Também, né? As características nos acompanham aqui no Brasil também, mas a literatura é totalmente nacional, né? Nós temos autonomia, né? Uma vez que nós, né, nos tornamos independentes de Portugal. Show? Então aqui, ó, características do arcadismo, ó, exaltação da natureza, né? Isso, já que eu vou fugir para o campo, né? Já que o campo vai fazer, né, vai me trazer a inspiração, né, vai me inspirar, desculpa, para compor, né? Eu vou o quê? Exaltar a natureza, certo? Ó, vou valorizar também, né, o cotidiano e a vida simples, né, pastoril no campo, né, essa parte bucólica, né, do campo, aquela coisa, né, que para muitos de nós, né, eu não consigo mais viver longe dessa muvuca, né, dessa confusão da grande cidade, mas, né, muitas vezes é importante que nós, né, que nós façamos isso, né, vamos nos recolher para um lugar mais bucólico, mais tranquilo, né, ficar um pouquinho longe dessa correria aqui da grande cidade, tá? Então, vai ter uma crítica, né, a vida nos centros urbanos, né? Uma vez que eu vou fugir, né? Fugere urban, ó, certo? Vou fugir da cidade, né? Então tem uma crítica também à vida, né, nos centros urbanos. Perfeito? Modelo clássico, linguagem mais simples, ó. Vou fugir porque eu vou contra o barroco, não é isso, ó? Certo? Então a linguagem vai ser mais simples, né? Não tão rebuscada, não tão mais aquela coisa de conceptismo, né? E o cultismo vai desaparecer aqui. A linguagem vai ser mais simples, perfeito? Ó, vão utilizar, né, pseudônimos, né? Porque era perigoso realmente colocar, né, expressar a identidade, né, e cobrar uma independência, né, política e também uma independência em relação a ter autonomia, né, ao escrever. Show? É mais objetivo, né, já que vai surgir um pouquinho, né, no romantismo a subjetividade, mas aqui ainda é mais objetivo, né, a objetividade vai imperar aqui ainda. Temas simples, né, como amor, vida, casamento, paisagem, né, muitas vezes a paisagem era colocada em evidência, né, uma vez que é uma literatura mais, né, voltada para o campo, né, algo bucólico, perfeito. Ó. Fugere urban, né, isso, ó, que é fugir da cidade, né? Então aqui surgem, né, algumas das expressões latinas, né, isso, ó, e uma delas também que eu não coloquei aqui é o carpe diem, né? Vai acompanhar também o poeta Árcade, né? Curtir a vida, né, o momento, as coisas mais simples da vida, né? Dar valor, né, ao amor, à vida, ao casamento, às coisas mais simples da vida, certo? Por isso aqui, ó, surge fugere urban, né, fugir da cidade, inutilia, né, truncate, né, cortar o inútil da nossa vida, né, aproveitar só o que é útil, aquilo que é inútil eu vou cortar, porque, né, eu quero curtir, né, a vida, né, aqui ainda vai nos acompanhar aquele lance, né, da efemeridade da vida, por isso eu vou curtir, né, cada vez mais. Aureia, mediócritas, não é isso? A mediocridade, né, uma vida mais comum, eu vou abrir mão daquela vida, né, de mediocridade, né, só vou viver uma vida mais comum, mais simples, né, e locus amoenos, né, refúgio, né, vou procurar um lugar mais agradável, vou me refugiar, vou fugir, né, daquela coisa, né, turbulenta, né, vou procurar um lugar mais agradável, mais ameno. Show? Então, autores do período aqui, ó, autores que representam, né, o arcadismo, né, Cláudio Manuel da Costa, né, certo? Vai ter uma poesia lírica, né, obras poéticas, né, a obra que marcou o início do arcadismo no Brasil. O autor se declara, né, para sua musa, Nenice, né, mas vive, né, se lamentando, né, por não ser correspondido por ela. Nise é uma figura distante, não se manifesta, nem é descrita, né, com detalhes. A lírica, né, se limita à lamentação do autor
e não ser correspondido, né? Possui traços do barroco, com inversões ainda sintáticas ali, ó, apesar de ser, né, Árcade, e tem afinidade com a tradição clássica, né, a lírica de Camões. Então aqui, ó, mesmo, né, já sendo um poeta representante do arcadismo, né, vai ainda ter, né, inversões sintáticas, vai ter um pouquinho ainda dos traços barrocos. Perfeito? Aqui também, ó, vai surgir um pouquinho, né, da característica da segunda geração do romantismo, né, que ficou conhecida como mal do século, outra romântica, né? O poeta vai se lamentar por não ter a mulher, né, o amor, né, da mulher que ele tanto idealiza, que ele tanto sonha, né? Daí, né, surge o nome da segunda geração do romantismo, né? Mal do século ou ultra romântica, né? Certo? Esse pessimismo, né? Esse lance do escapismo, né? Eu só vou conseguir, né, fugir daquela angústia se eu me matar, né? Se eu morrer. Então tem o lance do escapismo, aquela coisa toda que também, né, nos acompanha até hoje muitas vezes, tá? As angústias, né, que nos afligem, né, faz com que nós pensemos, né, em escapar daquilo ali através muitas vezes, né, da morte, tá? Show? Então, Tomás Antônio Gonzaga, né, que vai ser o Dirceu, né, a poesia lírica, Marília de Dirceu, poesia de transição entre o arcadismo e o romantismo. A mulher Marília, né, é descrita de uma forma mais emotiva, tá vendo aqui, ó, espontânea, humana e real. Comparando, né, com Nice, de Cláudio Manuel, o tema do distanciamento, né, da mulher amada e o sofrimento em virtude disso é encarado de forma mais real, certo? Ó, poesia satírica, cartas chilenas, né, foi um meio que Gonzaga usou para criticar o governador da capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, e seus, né, assessores. Essas cartas circulavam pela cidade e não se sabia a autoria, né, pois essas cartas eram escritas baseadas, né, em pseudônimo, aqui, ó, certo? Então, Luiz da Cunha Menezes, né, versus Fanfarrão que Menezes, né? Então, era uma carta que criticava, na verdade, né, a cidade da época. Então, por isso mesmo, né, por ter esse repúdio aí, era muitas vezes não se sabia a autoria porque, né, usavam pseudônimos. Tranquilo? Ó? Então, poesia épica, né, Uruguai, certo? Brasil da Gama, então são os principais representantes. Foi, amores? Então, aqui, ó, faz uma revisão, na verdade, do arcadismo no Brasil, perfeito? Só fechar aqui lá com o romantismo aqui, ó, e a gente fecha a aula por hoje. Então aqui, ó, vai tratar do romantismo, né? Século XIX, 1836, né? O Brasil torna-se independente de Portugal em 1822. Em 1836 inicia-se um romantismo aqui. Tranquilo? Então, o romantismo no Brasil inicia-se no ano de 1836, né, tendo como marco inicial a obra Suspiros Poéticos de Saudade, né, de Gonçalves de Magalhães. Só serviu o quê? Para, né, trazer esse marco inicial, que foi realmente importante. Então, didaticamente, a poesia dividimos, né, o movimento em 3 gerações. A primeira, né, que é conhecida como nacionalista ou indianista, né? A segunda, que é conhecida como mal do século, né, ou ultra-romântica, certo? E a terceira, marcada pelo condoeirismo, né? Já que o pássaro, né, a ave condor, né, ela tinha essa noção de levar, né, levar uma mensagem de um lugar para o outro, né? Não é à toa que os poetas, né, condoeiros, né, o principal representante para nós é o Castro Alves, né, tinha essa função de fazer uma crítica social, de levar a mensagem para quem, né, lia os seus poemas, perfeito? Além dessa obra, né, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, também foi precursora do movimento, né, romântico no Brasil. Show. Esse período é caracterizado por manifestações culturais, artísticas, né, e literárias iniciadas na Europa no século, né, XVIII. Show. De modo geral, o romantismo é caracterizado pela subjetividade, né, pela emoção, pelo sentimentalismo, né, que é o nosso, né, é a nossa maior, né, característica do romantismo, é o sentimentalismo, perfeito? E pelo lirismo, né? A grosso modo, né, tudo isso é a mesma coisa, ou seja, né, os escritores românticos escreviam de modo mais emotivo, né, e sentimental, explorando as emoções, né, o drama humano. Show, a primeira fase da destaque, né, ao nacionalismo e ao índio, né, o nosso símbolo brasileiro, né, isso, o índio é colocado, né, assim como em Portugal, né, como nosso grande cavaleiro medieval, é nosso grande herói. Show? E a segunda fase explora, né, o drama humano, né, para ver que os poetas se colocam como sendo de tudo, né, o egocentrismo aparece ali. Para ele, né, só importa o seu drama, a sua angústia, a sua dor, por não ter a mulher idealizada. Você vai ver muito isso presente, né, na poesia da segunda geração do romantismo. Perfeito? E a terceira fase, né, explorar a temática mais social. Por isso que era social ou condoeira, né?
o nosso grande Castro Alves, né, que vai colocar em evidência a sua postura crítica contra, né, a escravidão da época, né, uma literatura totalmente abolicionista, ele era contra, né, a vinda dos negros para cá para serem escravizados no Brasil, perfeito? Principais características, né, da literatura romântica no Brasil são o rompimento com a tradição clássica, eu vou romper com aquele lance do barroco, né, cara, que vem um classicismo, né, isso, ó, que é a linguagem mais formal, mais rebuscada, né, o academicismo, vou romper com o academicismo, né, vai ser muito mais, né, tranquila a literatura para mim, a linguagem muito mais acessível, né, à população de forma geral, show? O amor vai ser platônico, né, vai ser idealizado, a mulher e o amor são idealizados, beleza? Ó, tá aqui lá embaixo, né, idealização da mulher. Vai ter um subjetivismo, né, e egocentrismo, né, o poeta da segunda geração se coloca como centro de tudo, né, egocentrismo é o quê, né, é o eu, né, você como centro de tudo, show de bola? O indianismo, né, isso, o tema do índio vai ser retratado na primeira geração, que é nacionalista ou indianista, perfeito, ó. Vai ser um nacionalismo bem exacerbado para nós, né, você vai ver que no poema que vai abrir o romantismo, né, Canção de Exílio, né, o Gonçalves Dias vai colocar isso em evidência, né, a fauna, a flora, né, são colocadas em evidência, né, para trazer nesse lance, nesse amor à pátria, nacionalismo ali. Não é à toa que trechos, né, do Canção do Exílio foi retirado, né, e empregado no nosso hino nacional. Show? Culto à natureza, né, você vai ver colocado ali, né, palmeiras, sabiá, né, que são representantes da nossa flora e fauna brasileiras. Sentimentalismo exacerbado, né, maior liberdade da forma, né, você vai ter uma literatura mais, né, menos formal, né, maior liberdade formal, acessível ao povo, né, vai ser também ali presente a religiosidade, né, e a evasão e escapismo. O que é evasão e escapismo? Eu vou me livrar da morte através, né, do escapismo, da morte, perdão. Só vou me livrar da angústia, né, do sofrimento através do escapismo, da morte, da evasão. Show de bola? Isso aqui vai ser mais, né, colocado em evidência na segunda geração do romantismo, conhecida como ultrarromântica ou mal do século. Perfeito? Então, gerações aqui românticas, ó. A primeira geração vai ser o indianismo ou nacionalista, perfeito? Ó. Vai trazer, na verdade, aqui, ó, vou colocar aqui embaixo Canção de Exílio, né? Vocês vão ver a marca aqui de cara, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, certo? Nosso céu tem mais estrelas, né? Nossas várzeas têm mais flores, nossos bois que têm mais vidas, né? Nossa vida mais amor. Vendo aqui esse trecho aqui, ele foi retirado, né? E colocado no nosso hino nacional. Tranquilo? Então aqui, ó. No século XIX, o Brasil finalmente, né, deixou de ser colônia de Portugal e conquistou a sua independência. Sendo assim, né, surgiu o desejo de fazer, né, com que a nossa produção literária ficasse de fato mais brasileira, afastando isso aqui da literatura, né, europeia e ganhando, né, características mais próprias, ou seja, né, ficando mais nacional. Afinal, o Brasil agora é independente, né, e precisa de uma literatura própria, precisa construir a sua cultura, que infelizmente hoje, né, acabou sendo deixada de lado. Hoje nós valorizamos, infelizmente, a cultura norte-americana, né? A nossa cultura caiu por terra, infelizmente, né? Eu ainda peguei momento na escola que eu cultuava, né, alguma coisa ligada ao Brasil, né, o folclore brasileiro, ela colocada em evidência. Hoje não tem mais nem tem mais isso. Hoje o cara nós comemoramos o quê, né? Comemoramos na escola, né, o Halloween, porra, que é uma cultura norte-americana. Então assim, isso aqui é muito ruim, né? Nós precisamos ainda voltar ter esse lance de valorizar o que é nosso e não a cultura do outro. Infelizmente nós brasileiros temos essa mania. Nada aqui é bom. Né? Isso até vai repercutir no futebol, né? O Neymar não é bom é o Messi, né? Nós deixamos de valorizar o que é nosso, né? O que é brasileiro, o que é nacional, infelizmente. Eu sei que o Neymar muitas vezes pisa na bola, né? Mas nós estamos valorizando o que é nosso, né? O nosso jogador brasileiro, certo? O que é nosso, né? Deixou de ser valorizado por nós há muito tempo, infelizmente. Show? Então surgiu então a primeira fase do romantismo, né? Que era o indianismo, né? Primeira geração, que tinha como característica, né? Valorizar e exaltar tudo que é do Brasil, né, tudo que ele tinha de bom, né, situação do índio, né, daí vem o nome, né, de indianismo, né, da natureza, a liberdade, além da presença do forte, né, presença do forte, né, espírito patriótico, né, vai ser aqui nacionalismo ufanista, né, destacam-se, né, nesse período, né, Gonçalves Dias, que escreveu Canção do Exílio, né, Juca Pirama, né, e os Timbiras, né, que são cânticos, são poemas, né, ligados ao indianismo, né, colocando o índio, né, como nosso grande cavaleiro medieval. E Gonçalves Magalhães escreveu Suspiro Poeta e Saudade, né, obra que marcou, né, o início do romantismo no Brasil. Mas, né, o principal representante mesmo da primeira geração romântica, né, foi o nosso grande Gonçalves Dias. Perfeito, amores? Vocês vão ver também, né, para quem tem um sonho de se tornar militar, que vai fazer a ESA, né, quando vocês passarem na prova, muitos cânticos, né, militar são realmente o que retirados, né, das poesias, né,
indianista, né? Já que colocava o índio como nosso grande cavaleiro, nosso guerreiro, né? Então, muitos, já que a literatura romântica, né, era mais solta, mais, né, tinha mais liberdade, né? Era quase que cantado. A minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eu posso cantar, né? Não é à toa que aqui, ó, retiramos trechos, né? Desse poema e colocamos, né? Empregamos no nosso hino nacional, que é um hino, né? É um hino, né? É mais cantado. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, aqui, esse poema foi escrito, né? Quando o poeta, né, estava em Portugal exilado. Então, portanto, o poema retrata a saudade do Brasil, exaltando suas características, né? Palmeiras, sabiá, várzeas, flores, bosque, né? Isso, ó, tem mais vida, né? Nossa vida mais amores, certo? Ó, na prosa, né, que destacou foi o José de Alencar, que era um romancista, né? Isso, ó, completo, ó, perfeito. Então, aqui, né, o livro, o tema da redação, né, tem a ver com isso aqui também, né? Isso, ó, Lucila, né? Que é uma prostituta, né, que retrata a prostituta mesmo, ó, vai, né, é uma obra de José de Alencar, que vai ser uma obra romântica, mas com um olhar mais realista, né, que vai relatar, né, de forma mais realista, né, de forma mais real, a burguesia, né, criticando, né, como é que era a burguesia da época, aquela coisa toda. O preconceito, né, que sofria, né, já a prostituta, né, quem ganhava o dinheiro, né, através do corpo, né, dos favores sexuais, né, isso, aquela coisa toda. Tranquilo, amores? Também podemos destacar Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha, e Manuel Antônio de Almeida, né, autor de Memórias, né, de um Sargento de Milícia. Show? Estou aqui, ó. Gente, ó, já faltam 8 minutos só, né? Vocês estão cansados, eu também, eu falei pra caramba com vocês aqui, ó. Depois, no nosso próximo encontro, eu vou dar continuidade, né, em literatura com vocês. Vou também, né, falar mais de português com vocês. Temos mais um tempinho, né, mais 2 meses aí para finalizarmos nosso ano, tá? Mas aqui, ó, vou deixar bonitinho isso aqui separadinho, né? Vou incrementar esse resumo e vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Então, um beijo grande, amores. Fiquem com Deus. Desculpa qualquer coisa aí. Falei muito hoje, mas é porque eu falo muito pouco de literatura e muito mais de português com vocês. Isso aqui está no seu livro, mas eu gosto mais, infelizmente, de montar esse resumo ou slide, porque fica mais didático, creio eu, mais bonitinho para vocês. Tá? Mas caso vocês queiram, vocês podem ali ir ao livro, né, que vai ter também esse conteúdo para vocês lá. Tá bom? Então, um beijo grande aí, tá? Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Qualquer coisa, qualquer Tchau, dúvida. professor. Tchau, amor. Tchau, professor. Tchau. Qualquer dúvida em relação à redação, me chame aqui, tá? Tranquilo? Tchau. Tchau, tamo junto. Abraço. Fiquem com Deus aí, meus amores.